Boa noite, irmãos, graça e paz, amém? Louvado seja Deus pela vida de cada um de nós. Estamos aqui para juntos adorarmos ao nosso Deus. Eu queria pedir para os irmãos abrirem suas Bíblias em Romanos, capítulo 12, a partir do primeiro versículo. Queria dar boas-vindas também aos nossos internautas, aos nossos irmãos e amigos que nos acompanham nas redes sociais. Romanos 12, a partir do primeiro versículo. Amém? Amém ou misericórdia? Amém. Então tá. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século ou com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A gente primeiro está falando sobre oferecer um culto racional aos nossos corpos como sacrifício vivo para o culto racional, e é isso que nós estamos fazendo aqui. Essa é a nossa intuição. Nós não queremos prestar um culto emocional, apelativo. Ao contrário, o que nós queremos é louvar o Senhor e ouvir as Sagradas Escrituras. Nós queremos ouvir a palavra de Deus. Então, eu espero que você esteja com essa consciência aqui nessa noite, que você entenda que nós estamos aqui para prestar culto ao único Deus verdadeiro. E a segunda coisa é que nós não nos conformemos com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essa transformação de mente acontece com relacionamento com Deus, leitura da palavra, oração, meditação. A partir disso, dessas coisas, que a nossa mente é transformada, e aí sim nós conseguimos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Muitas pessoas hoje em dia ficam preocupadas, Qual será a vontade de Deus para a minha vida? O que será que Deus tem para mim? O que será que Deus tem para o meu futuro? Meus amados, nós precisamos estudar a palavra de Deus. Aí sim nós saberemos qual é a vontade de Deus para nós. Aqui estão todas as instruções, e nessa noite, nesse lugar, nesse domingo, nós temos o privilégio de termos a palavra de Deus sendo ministrada ao nosso coração. Então que nós estejamos atentos a esse culto, atentos à adoração que nós estamos prestando, mas atentos também à palavra do Senhor que vai ser ministrada ao nosso coração, amém? Vamos nos colocar de pé para orarmos. Oremos. Pai, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos, ó Deus, porque ainda temos o privilégio de portas abertas louvarmos e engrandecermos o teu nome. Obrigada pela liberdade religiosa que nós temos nesse país, que nós ainda temos, Nós não sabemos o que nos sucede daqui para frente, mas nós te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Obrigada, Pai, por essa igreja que está implantada nesse bairro, pelos nossos queridos e amados irmãos. Obrigada porque nós podemos congregar juntos e juntos, ó Pai, prestar culto ao Senhor. Muito obrigada, ó Pai, pela vida dos nossos pastores, que incansavelmente têm estudado para ministrar a Tua palavra aos nossos corações. Que Teu Espírito Santo tenha livre acesso nesse lugar. Fale ao nosso coração, quebre, ó Pai, o nosso caráter, para que nós sejamos aperfeiçoados à Sua imagem e semelhança, para que sejamos mais parecidos com Jesus. Que a gente saia daqui um pouco mais parecido com Jesus, com mentalidade transformada, com o coração quebrantado, para que juntos possamos Te adorar melhor. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Ainda em pé, vamos louvar o Senhor. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus inunda o seu coração onde você estiver. Queridos, no mundo que nós vivemos hoje está tão difícil encontrar um amor perfeito, um amor sincero, um amor verdadeiro. O amor ficou tão difícil de conseguir, mas um amor nós só conseguiremos em Cristo Jesus, amém? E quem alcançou esse Jesus
tenha a oportunidade de transmitir esse amor verdadeiro lá fora, para aquelas pessoas que ainda não alcançaram este amor que vem do Senhor Jesus. Só em Jesus nós alcançamos um amor seguro, um amor verdadeiro, um amor sincero. E nós temos o privilégio de sermos instrumentos do Senhor neste mundo, para sermos sal e luz para aquelas pessoas que ainda não conheceram a Cristo. Amém? Adore ao nosso Deus. Cantamos para a glória do Senhor Jesus.
a esse Jesus, quando ele diz em Mateus 11, 28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A próxima música fala da fidelidade do nosso Deus, fala um pouquinho da fidelidade do nosso Deus. E nós precisamos refletir essa fidelidade nas nossas vidas, sermos pessoas honestas e fiéis a Deus em primeiro lugar e a este mundo que carece de pessoas íntegras e fiéis. Aos teus filhos Irmãos, boa noite, graça e paz. Amém? Nós teremos um momento muito especial agora, antes da mensagem da palavra de Deus, e eu quero chamar aqui à frente o Renê, a sua esposa Natanie Benjamin e a filhinha Vitória Débora Luizor. Vem aqui à frente. E queria que as crianças, todas as crianças, a Alessandra vai estar dirigindo um cântico, depois nós vamos estar orando, Deus na sua graça infinita
Ele vai dar um testemunho, deixar o microfone para ele dar um testemunho, porque a gravidez da sua esposa... Posso subir aqui, Renê, aqui em cima? Pode subir aqui, sobe aqui em cima comigo. Obrigado. Primeiro, nós vamos ouvir o testemunho do Renê. Pode trazer também a Sara e a Heloísa. São duas crianças, filhos de haitianos, que nasceram aqui no Brasil, né? Mas o parto da Débora, Vitória Débora Loizor, foi meio complicado. E ele pode vir aqui, Modesi. Modesi é esposo da Elfise. O Modesi é esposo da Elfise. Elfise foi no hospital agora, que ela está passando bem. Então nós vamos estar ouvindo o testemunho. Dá o microfone aqui pega o microfone para ele aqui, até aqui. Conta para a igreja, Renê, como que foi esse finalzinho da gravidez. Porque essa menina que está aqui, irmãos, é milagre de Deus. É um presentão de Deus para a família e para todos nós da igreja. Deus fez um milagre. Abaixa a máscara. Boa noite, igreja. Boa noite. Boa noite. Graça e paz. Amém. Igreja, hoje eu e minha esposa estamos muito felizes e contentes para me oferecer e Débora Vitória para Deus pelo milagre muito grande que Ele fez na minha vida e na vida dela. A gravidez dele está muito difícil, eu sofri bastante, sofri duro. Como se fala? Segundo tempo ele está quase embora, mas Deus é poderoso, Deus segurou nós. Aí nós fomos lá no hospital das clínicas, nós passamos 4 meses internados lá. A minha filha foi nascer por 30 semanas. 30 semanas só nasceu com só 1 quilo só. 1 quilo, você sabe disso. Aí estava muito difícil. A minha filha e minha filha estavam muito risco. É perigoso. Mas graças a Deus sabe trabalhar. Hoje nós estamos aqui para agradecer a Deus por o maravilhoso que está na minha mão aqui, hein? O maravilhoso, hein? Eu agradeço a Deus hoje para apresentar Débora na presença de Deus. Eu agradeço a Deus bastante porque sofrido, nós ficamos perto de Deus direto, porque o objetivo do inimigo é não ter menino, quebrar casamento nosso, para mim ficar na rua. Mas Deus sabe o objetivo do casamento, porque se não tiver casamento, a igreja vai ficar muito soldadona, entendeu? Aí graças a Deus nós estamos aqui para apresentar de Débora. Na presença de Deus, eu agradeço a Deus bastante. Eu agradeço o pastor também, que pede relação para nós, todo dia, e segurou nós também, e de você também. Hoje é uma presença muito grande, eu estou feliz, e ela muito feliz também para apresentar e Débora Vitória na presença de Deus. Tá bom, igreja? Graça e paz para você. Daqui um pouco nós vamos estar orando, nós vamos ter um cântico agora, um cântico infantil, um cântico na linguagem das crianças, mas toda a igreja pode cantar. E depois nós vamos estar orando, né? E pela Vitória Débora.
convido a igreja a se colocar em pé. Nós vamos estar orando e pedindo as bênçãos do Senhor. A palavra de Jesus é muito clara. Jesus disse: deixai vir as minhas crianças, porque das tais é o reino dos céus. Não as impeçais de vir a mim. Então nós, como igreja, devemos estar obedecendo a ordem de Jesus, para que venham para a igreja de Jesus haitianos, crianças do Haiti, né, da Venezuela e de outros países que precisar de ajuda aqui do Brasil, e as igrejas precisam estar de portas abertas, braços abertos para abraçá-las, para recebê-las. E nós estamos contentes por esse milagre que Deus fez. O testemunho aqui foi fruto de muita oração da igreja, né? Estivemos orando e agradecemos a Deus pela vida do Renê, da sua esposa Benjamin, também está o Modesi, a Eufise com a Sara, né? Sara Heloísa, que já foi apresentada aqui também. Então oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai, graças te damos pela vida das crianças desta igreja. Graças te damos pelo testemunho do Renê, da sua esposa Benjamin, que contaram para a tua igreja os momentos difíceis que eles passaram, a tribulação que eles passaram na gravidez da Benjamin e do neném, que nasceu prematuro, mas o Senhor operou de forma milagrosa, preservando a vida desta criança. E hoje aqui nós estamos testemunhando em honras e glórias ao teu santo nome, com gratidão e com louvor, pelo teu amor, pela tua bondade, demonstrada à família dos haitianos, para todos nós aqui da igreja. Estamos contentes por esta criança que está aqui, a Vitória Débora. Pedimos as bênçãos dos céus que caiam sobre ela, para que ela cresça fisicamente, cresça em graça e cresça em sabedoria, tudo diante de Deus e diante dos homens. Que ela seja uma bênção para testemunhar entre as nações. Nós colocamos diante do Senhor esta vida, estas crianças, as famílias, tudo isso nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado. Amém. As crianças sairão com Alessandra. Lembrando aos irmãos que não precisa preocupar com a janta. Os irmãos que já fizeram a encomenda aí do caldo, né? Ainda tem mais caldo aí, quem precisar levar para casa. Isso está tudo ligado ao encontro de casais que irá acontecer no dia 23 de julho. Vai se preparando aí o grande encontro de casais. O último encontro nós tivemos aqui mais ou menos quase uns 25 casais mais ou menos participando, né? E eu creio que esse outro encontro vai ser muito melhor ainda, com mais famílias participando. E esse caldo tem como objetivo arrecadar fundos para ajudar na preparação do grande encontro de casais que acontecerá no dia 23 de julho. Irmãos, nós estamos há um bom tempo falando à igreja sobre a carta escrita por Tiago. É uma carta maravilhosa. Você que está nos acompanhando nas redes sociais, é só procurar lá no YouTube, no Facebook, né? Se você quiser pegar as mensagens que você ainda não pôde ouvir e participar da live, pode acompanhar e acessar a página da igreja, e você vai ver todas as mensagens, desde o capítulo 1, capítulo 2, 3, nós falamos várias mensagens maravilhosas que Deus nos trouxe. Na verdade é um estudo, né? Para você compreender o que Deus quer nos falar
através da sua palavra. Tiago, como foi um irmão, humanamente falando, de Jesus aqui na terra, a carta dele é impressionante, porque ele aborda vários assuntos, né? Vários temas, e tem muitas coisas preciosas no sentido de nos exortar e nos edificar e nos despertar para uma vida mais próxima de Deus, um relacionamento mais íntimo com Deus. E muitas vezes ele bate pesado. A gente apanha bastante. Quem apanhou primeiro foi o pastor. Eu e o Neemias apanhamos bastante. E como o nosso couro é grosso, né? Nós temos que passar um pouquinho para os irmãos também, para os irmãos poderem entender a importância de uma vida de santidade, né? Uma vida comprometida com os valores do reino de Deus. Eu estou trabalhando um tema só, porque esse tema que é um tema único, né? Eu estou me baseando no versículo Tiago 1:27, que a religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Mas nós estamos no capítulo 4, e hoje falaremos sobre uma igreja que vive para agradar a Deus, viverá fazendo a vontade de Deus. Então nós vamos trabalhar esse tema, porque a gente vai entender como fazer a vontade de Deus em um mundo corrompido e perverso. E os irmãos vão, à medida que a gente vai fazendo a leitura do capítulo 4, depois nós vamos fazer uma exposição aqui. Eu creio que com uns 30 minutos, mais ou menos, nós concluiremos esse capítulo 4 aqui. Vamos ver então o capítulo 4 de Tiago. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Antes Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza, e humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão, ou julga seu irmão, fala mal da lei, e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Aí depois ele vai falar da falibilidade dos projetos presunçosos. Atendei agora vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, como vapor que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso,
devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vós jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Vamos orar? Querido Deus e Pai, nós estamos diante da Tua presença, diante da Tua palavra, e o nosso maior desejo é glorificar Jesus. Usa-me pelo Teu Santo Espírito, e que o Teu Santo Espírito esteja trabalhando em cada coração aqui dos irmãos, dos nossos amigos, dos internautas. Fale aos nossos corações, pois nós queremos Te glorificar. Nós oramos assim no nome de Jesus, amém. Tem algumas crianças venezuelanas, se vocês quiserem levar lá para participar da classe lá, pode levar, viu? Não tem ali, elas estão aí meio perdidas. Se quiser levar, quiser participar. Bom, irmãos, uma igreja que vive para agradar a Deus, viverá fazendo a vontade de Deus. É muito importante, porque nós sabemos, né, que quem conhece o amor de Deus, e nós conhecemos o amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Romanos 5:8. Mas Deus o Pai prova o seu amor para conosco pelo fato de ter enviado Jesus Cristo, e Ele morreu na cruz, sendo nós ainda pecadores. Então, quem conhece o amor de Deus, sabe que o melhor da vida é fazer a vontade de Deus. O melhor da vida é fazer a vontade de Deus. E quem tem esse conhecimento da Bíblia, que nos revela o amor de Deus, sabe também que o maior perigo que o ser humano corre é não fazer a vontade de Deus. Esse é o maior perigo. Na carta que o apóstolo Paulo escreveu, a Sara leu aqui o capítulo 12, versículo 1 e 2, olha o que Paulo fala: rogo-vos, e era uma oração onde ele estava se pranteando diante de Deus, uma oração com muita força: rogo-vos, clamo veementemente, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, pelo amor de Deus, Paulo está falando, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, culto inteligente. E não vos conformeis, não tome a forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha só, Paulo, parece que ele tinha ouvido Tiago trazer essa exortação aqui no capítulo 4, porque ele fala para a igreja romana: irmãos, pelo amor de Deus, eu rogo para que vocês apresentem os seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, com o vosso culto racional. E ele fala que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e ela é agradável. Mas é muito importante destacar que, dependendo da circunstância e da situação em que você estiver passando, o diabo poderá colocar em seu coração a dúvida em relação aos atributos de Deus, em relação à vontade de Deus. Você tem que tomar cuidado, que o diabo pode colocar, talvez você está passando por uma grande tribulação, uma situação muito difícil,
E o diabo, como ele é o tentador, e ele percebe e ele sabe das coisas que estão acontecendo, e muitas coisas, o diabo é responsável, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O diabo tem interesse na sua vida, na sua família, e muitas vezes ele vai tentar criar na tua mente a dúvida, colocar no teu coração a dúvida sobre os atributos de Deus, da bondade de Deus. Você chegar a duvidar da bondade de Deus, isso é perigoso, porque a vontade de Deus, ela é boa. E é importante, quando a gente pensa neste atributo tão lindo e tão importante para a nossa existência, para a nossa vida aqui, bondade. Deus é bom, o tempo todo Deus é bom. E o salmista, lá no Salmo 23, bem conhecido, Senhor meu pastor e nada me faltará, ele termina o Salmo 23 falando: eu tenho certeza absoluta, certamente que a bondade e a misericórdia do nosso Deus, do meu pastor, me seguirão todos os dias da minha vida. Então o salmista fala: eu tenho certeza absoluta que eu estou cercado pela bondade e pelas misericórdias de Deus. Então quem tem Jesus como pastor, quem conhece a história, jamais vai duvidar da bondade de Deus. Venha o que vier, passe situação que for, venha o que vier, você vai permanecer crendo na bondade de Deus, independente das suas tribulações, diante das angústias da tua alma. Também, um outro atributo: Deus é perfeito em tudo. Todas as coisas foram feitas por Ele, por meio dEle e para a glória dEle. Tudo que Deus fez e faz é perfeito. Mas o diabo vai tentar colocar na sua mente a dúvida da onisciência de Deus, da onipotência de Deus, da onipresença de Deus. E muitas vezes também o diabo vai tentar colocar a dúvida que Deus é um ser agradável. Deus não é desmancha prazer. Deus não está lá no céu tentando: eu vou te pegar, hein? Cuidado, hein? Tem gente que tem uma imagem de um Deus carrasco, um Deus lá com chicote, porque talvez não teve um pai amoroso, um pai bondoso, um pai que realmente investiu nos seus filhos. Tem uma imagem negativa do seu pai, aí transfere para Deus, achando que Deus é um Deus carrasco, um Deus bravo, um Deus que quer te pegar a qualquer instante. Mas nós sabemos que o nosso Deus, Ele é agradável, Ele é maravilhoso, Ele se importa conosco, Ele se importa com você, Ele se importa com você. Agora, como conhecer a vontade de Deus e glorificá-lo? Como? Amados, em primeiro lugar, precisamos ter consciência que vivemos num mundo, mas não somos do mundo. Então essa pergunta é importante, porque Tiago vai descrever para nós que nós estamos numa batalha espiritual. Agora, como conhecer a vontade de Deus e glorificá-lo? Precisamos ter consciência que nós vivemos no mundo, mas não somos deste mundo. Portanto, Tiago, ele descreve o sistema do mundo, que é um sistema maligno. O mundo jaz no maligno. Então, Tiago descreve esse sistema, o mundanismo, como inimizade contra Deus. E aí ele fala desse mundanismo, a sua causa. E ele fala que existem 3 tipos de guerras que devemos enfrentar. Aí nós recorremos aqui o texto que nós lemos para fundamentar. Ele fala: nós queremos fazer a vontade de Deus. E aí ele fala do mundo, no sentido de mundanismo. E aí ele faz uma descrição
como que esse sistema do mundo é corrompido e perverso. E aí ele fala que a sua causa, né, desse mundanismo, ele fala que existem 3 tipos de guerras que devemos enfrentar. Primeiro, guerra contra as pessoas. E aliás, a gente abre um parênteses aqui, lá no sentido de batalha espiritual, quando você lê Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, fala que na batalha espiritual, nossa luta não é contra a carne, não é contra pessoas. Lembra disso? A nossa luta não é contra pessoas. Mas Tiago está mostrando aqui que muitas vezes você está lutando contra as pessoas. Olha o versículo: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, aliás, não, Tiago 4, eu estou lendo aqui, aqui 4 aqui, só um minutinho. De onde procede guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Aí no versículo 11 ele fala: irmãos, não faleis mal um dos outros. Aquele que fala mal do irmão, ou julga seu irmão, fala mal da lei e tal. Aí ele está mostrando que esse tipo de guerra é contra pessoas. Versículo 1, 11 e 12. Essa guerra contra pessoas. E nós já temos uma advertência que a nossa luta não pode ser contra pessoas. Você não pode ficar guerreando contra o teu irmão, contra o próximo. E a segunda, outro tipo de guerra é contra nós mesmos. No próprio versículo 1 ele fala: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne, em você mesmo? E aí no versículo 3 ele fala assim: olha, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. É uma guerra contra nós mesmos. E a fonte de toda a guerra está dentro do nosso próprio coração egoísta, porque ele fala no capítulo 3:14, eu vou ler para os irmãos dessa guerra contra nós mesmos. Veja o que diz o capítulo 3:14-16. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Aí o versículo 16: pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Então os irmãos percebem que essa luta contra nós mesmos, né, é uma guerra contra nós mesmos, porque ele fala que a fonte de toda a guerra está dentro do nosso próprio coração egoísta. É como se ele estivesse falando: olha, vamos fazer um check-up, o problema está no coração. A raiz dos problemas, das guerras contra pessoas e contra vocês mesmos, está dentro do coração. Mas depois ele fala que outro tipo de guerra é contra o próprio Deus. Versículo 4: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Aí ele continua: ou supondes que em vão afirma a Escritura, é que com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Antes ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Aí ele escreve: sujeitai-vos portanto a Deus, mas resisti ao diabo, ele chegará a vós. E ele usa outros verbos: chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. E aí ele continua: purificai as vossas mãos, tal. Então existem nesta batalha espiritual 3 tipos de guerras: contra as pessoas, contra nós mesmos e contra o próprio Deus. Ele está falando sobre isso. Agora, é importante também que nesta luta contra Deus, se você quer viver em paz, porque estamos numa batalha espiritual, se você quer viver em paz, se você quiser fazer a vontade de Deus de verdade, existem 3 inimigos com quem não podemos ter amizade. Ele vai mostrar aqui de forma muito clara 3. Ele fala da guerra
3 tipos de guerra, e agora ele vai falar dos 3 inimigos que nós não podemos ter amizade. Se você realmente quer fazer a vontade de Deus, e para fazer a vontade de Deus devemos combater os 3 inimigos de Deus. Quais são? Primeiro, está muito claro, versículo 4: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Ele está falando aqui do mundo. O mundo é inimigo de Deus. Então ele fala: você não deve fazer amizade, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele que quiser ser amigo de Deus constitui-se inimigo. Aliás, aquele que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Então o primeiro inimigo de Deus aqui é o mundo. E o mundo aqui está no sentido de mundanismo. É um sistema corrompido e perverso, conforme nós já lemos aqui em 1:27. A religião verdadeira, pura e imaculada para com Deus nosso Pai é esta: visitar os órfãos, as viúvas nas tribulações, e assim mesmo guardar-se da corrupção, ou incontaminado da corrupção do mundo. Então, aliás, é bom até que eu leia aqui para os irmãos, para ficar bem claro, porque a palavra mundo na Bíblia tem pelo menos 4 significados. Mas este mundo que ele está falando aqui, agora, o Tiago, ele está falando no mundo no sentido de mundanismo, pessoa mundana, suja, que está vivendo o pecado. Por isso que lá em 1 João 2, o João, o apóstolo do amor, ele fala de uma forma muito carinhosa, mas maravilhosa, de forma bem dócil, Não se deve amar o mundo. Ele fala assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, existe a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas aquele que, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Então, meus irmãos, o primeiro inimigo de Deus é o mundo. Está claro? Está bem claro. Então, nós temos que saber que estamos no mundo, mas não somos do mundo. Porque o mundo, no sentido de mundanismo, não pode ter relacionamento com Deus. Então, quem está namorando o mundo, gosta desse estilo de vida corrompido e perverso do mundo, é inimigo de Deus. Então, a decisão é de cada um. Agora ele fala de um outro inimigo, no próprio versículo 1 e no versículo 5, que ele vai falar sobre a carne. De onde procede guerras e contendas que há entre vós? De onde serão dos prazeres que militam na vossa carne? E aí no versículo 5 ele fala: ou supondes que em vós afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. E eu quero ler um texto paralelo, correlacionado, 1 Tessalonicenses 4, falando de carne no sentido aqui de carnalidade. E é bom que preste muita atenção para entender o que essa carne aqui significa: inimiga de Deus, quem vive assim. Veja o que diz Paulo escrevendo na igreja de Tessalônica, capítulo 4: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo. Aquela igreja estava vivendo, agradando a Deus, na prática. Continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do nosso Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Aí poderia citar mais, prostituição, ciúme, inveja, cobiça, adultério e mais obras da carne. Abra mão disso aí, isso é coisa do sistema mundano. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo
em santidade e honra. Cada um saiba possuir o corpo em santificação e honra, não com o desejo da lascívia, como as pessoas do mundo vivem aí. A lascívia está ligada à pornografia. As pessoas vivem aí achando que pode viver desse jeito. Então o apóstolo Paulo, juntamente com o que Tiago escreveu aqui, é um grande inimigo de Deus, uma pessoa que vive na carne, na carnalidade, coração sem compromisso com Deus. E interessante notar que a carne aqui não é o corpo físico que Tiago está falando, não é o corpo físico. É como eu sempre falo para os irmãos, o corpo físico, ele não decide. É como um automóvel. O automóvel, ele não decide para onde que vai. Para o carro sair, tem que ter um motorista, tem que ter alguém para ligar o carro para poder decidir para onde que vai. E o carro não decide para onde que vai. Já perceberam isso? O carro não decide. Se você deixar o carro parado na sua garagem ou aqui fora, se você não mexer nele, se não vier nenhum ladrão aí mexer, vai ficar aí. Tem um carro lá na minha rua lá, já tem uns 2 anos parado lá, não sai do lugar. Se não vier alguém para pegar, não vai andar. Então o carro não decide para onde vai. O carro não decide. O corpo também não decide. O corpo humano não decide. Por isso que a carne não é o corpo físico. E a Bíblia fala que o Espírito Santo pode usar o corpo para glorificar a Deus. Se você estiver ouvindo a voz do Espírito Santo, o Espírito Santo que habita em você, ele pode usar o teu corpo para fazer a vontade de Deus, para glorificar a Deus. Ou a carne pode usar o corpo para servir ao pecado. Na verdade, é o que diz lá em Gálatas capítulo 5:17, porque a carne milita, batalha contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então existe uma batalha no nosso coração. É mais ou menos o que foi falado no domingo passado sobre a língua. A língua pode ser para glória, pode ser usada para a glória de Deus e pode ser também maldição. Então esse corpo aqui, o corpo que você tem, ele pode ser um instrumento para a glória de Deus e pode ser para a desonra, E cada membro do corpo vai ser um instrumento a ser usado, mas a decisão parte lá de dentro. É isso que está sendo colocado aqui. É lá de dentro, é lá do coração que procede os maus pensamentos, que procede toda essa guerra. Mas Deus está trabalhando no teu coração para que você decida corretamente, para que seu corpo seja uma bênção. Cada membro do teu corpo seja uma bênção. E me faz lembrar o que Jesus, certa vez, ele falou. Jesus falou assim: olha, se teu olho te faz tropeçar, é melhor você arrancá-lo. Se a tua mão está dando problema, você está fazendo coisa errada com a sua mão, qualquer membro do teu corpo está sendo usado para o mal, está sendo um instrumento para prejudicar o teu corpo, que é para a glória de Deus. Então Jesus fala que é melhor que haja uma amputação, para que você não seja lançado todo o teu corpo no inferno. Então é muito sério o que nós estamos vendo aqui. Mas tem um outro inimigo ainda, que é o principal inimigo de Deus, que é o diabo. É o que diz aqui, versículo 4. Que os irmãos já sabem quem que é esse inimigo aqui. Olha só. 4, versículo 6, o outro inimigo, o diabo,
Antes ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, outro inimigo que nós temos que combater é o diabo. Enquanto Deus quer que vivamos na dependência de sua palavra para nos abençoar, o diabo, cheio de vaidade e orgulho, quer nos separar de Deus e tentando nos seduzir para que vivamos na dependência de nós mesmos. Então o diabo quer soprar no teu ouvido, no teu coração, que você é o cara. Ele quer que você mantenha o seu nariz empinado, para que você seja invejoso, ciumento, orgulhoso. Então o diabo vai trabalhar no teu coração para o mal. Por isso que está falando, resistir ao diabo. Toma cuidado, que ele é um inimigo terrível. Haja visto quando Jesus foi tentado pelo diabo, como que ele foi astuto tentando pegar Jesus. E lá no Jardim do Éden, ele pegou a mulher de jeito. Lá no Jardim do Éden, ele pegou a mulher tentando levá-la a ver, a seduzi-la, né? A abrir os olhos e ver algo que ele planejou de seduzi-la para o pecado, para separá-la de Deus. Então o diabo é assim, mas Deus quer que vivamos na dependência da sua palavra, para que ele nos abençoe. Deus realmente quer te abençoar, se você estiver disposto ou disposta a fazer a sua vontade. Agora, como vencer esses três inimigos de Deus? O mundo, a carne e o diabo. Como vencer? Primeiro, o versículo 7 está falando para nós: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Em primeiro lugar, devemos nos submeter a Deus. Submeta-se a Deus. Esteja decidido a ouvir a palavra de Deus. Sujeite-se a Deus. Esse é o primeiro maneira de você vencer os inimigos. Em segundo lugar, resistir ao diabo. Você está percebendo que o diabo está te tentando em alguma área da sua vida? Você mesmo sabe qual que é o seu ponto fraco, frágil, e você percebe que o diabo está tentando te atacar nesta área. A Bíblia fala: resista ao diabo. E como é que você vai resistir ao diabo? Através da oração, da palavra, da comunhão com os irmãos, né? Uma outra coisa, em terceiro lugar, devemos manter-nos perto de Deus. Versículo 8: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Outro, né? Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre. Não viva com uma vida dupla, duas paixões. Ou você é um apaixonado por Deus e pela sua palavra, ou você é apaixonado pelo mundo, está gostando de viver uma vida na carne e está se deixando levar pelas astutas ciladas do diabo. Então toma muito cuidado, porque aqui ele fala: limpai o coração. E quando fala limpar o coração, nós lembramos de que João fala lá na primeira carta, que o sangue de Jesus nos purifica de todos os pecados. Se confessarmos nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos purificar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Creia que quem vai fazer essa limpeza, quem vai lavar o teu coração, é o sangue do Cordeiro, é o sangue de Jesus. Mas você precisa confessar. Por isso que está falando aqui: limpar o coração. É uma maneira de você chegar-se perto de Deus, ter relacionamento íntimo com Deus, porque Deus é santo. Não dá para você ter um bom relacionamento com Deus se você está vivendo o pecado, está gostando do pecado. Você tem que romper com o pecado, pedir perdão e se retratar e resolver isso. E outra coisa que ele fala, como vencer os inimigos de Deus,
devemos nos humilhar diante de Deus, versículo 9. Humilhai-vos, né? Ele fala, versículo 9 e 10. Afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Então ele usa aqui vários verbos, né? Onde você deve chorar os seus pecados, lamentar, falar, olha Deus, eu pisei na bola, tem misericórdia de mim, Senhor. Sentir afligido por esse tipo de coisa que te atingiu o teu corpo, né? Atingiu o teu coração, você vai sentir afligido por isso. Lamenta essa situação, fala, Deus, eu lamento muito, mas o Senhor tem misericórdia de mim, e chora o seu pecado. Lá no Sermão do Monte, bem-aventurados que choram os seus pecados de arrependimento, né? Então, e aí ele fala, humilhai-vos diante de Deus, né? E lembre-se, Deus sempre nos fala, né? Há um coração quebrantado, há um coração humilde, Deus não despreza. Se você se apresentar diante de Deus com um coração quebrantado, coração humilde, arrependido, Deus te abençoa, Deus te perdoa, Deus te restaura. A conclusão que nós chegamos é porque os versículos 13, para terminar, ele fala assim, olha, o grande perigo que nós corremos aqui em não fazer a vontade de Deus, ele cita aqui, como podemos nos proteger da presunção e fazer a vontade de Deus? Porque os versículos 13 até o versículo 17, Tiago está dando um exemplo de uma pessoa presunçosa, uma pessoa petulante. Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como um vapor que aparece por um instante e logo se dissipa, se desvanece. Em vez disso, devia dizer, se o Senhor quiser, se for a vontade de Deus, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais. Jactais é vanglória das vossas arrogantes pretensões ou presunções. Toda jactância, toda vanglória, glória própria, semelhante a esta, é maligna, é do diabo. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, meus queridos, como podemos nos proteger da presunção? Presunção é fazer nossos planos sem pensar em Deus, sem depender de Deus. Então, tem muitas das vezes você faz seus planos. Tiago aqui não é contra você fazer um planejamento na sua vida, na sua família, fazer um planejamento. Pode fazer, deve fazer, não está contra isso. Mas o que está falando é você fazer planos onde você nem pensa em Deus, você nem ora, você é tão petulante, é tão nariz empinado, que você acha, eu vou fazer isso, eu vou ganhar isso, eu vou, tá? Sem ter a humildade de reconhecer que a nossa vida aqui é um milagre de Deus. E ele fala, e ele coloca essa interrogação, essa palavra só, baixa a bola, porque ele fala assim, ao invés de você achar que você é alguma coisa, você está vangloriando, vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu sou o cara, nós não somos nada, nós somos pó. Nós temos que andar na presença de Deus com muita humildade, irmãos, com humildade. Eu vejo muitas vezes pessoas muito arrogantes, achando que é alguma coisa, aprontando e achando que vai ficar
do mesmo jeito que está vivendo. Acho que Deus não está vendo nada. Então Tiago está alertando que nós podemos, como nos proteger da presunção e fazer a vontade de Deus. Ele fala que nós temos que ter consciência da nossa ignorância. Quem não tem esse conhecimento básico, eu há 2 anos atrás, coração meu funcionando top, né? De repente deu uma rateada. Fui parar no Hospital das Clínicas. Eles precisaram consertar meu coração, não, senão. E eu estava por um fio para morrer. O médico falou, estava assim, ó, bem pertinho, o meu pezinho na cova. Por pouco eu teria ido. Se eu fosse uma pessoa metida, empinada, então a nossa vida, você não sabe. Você está vivo hoje, você não sabe de amanhã. É isso que o Tiago está falando. Cada dia que você acorda, se a gente pudesse, né, soltar fogo, soltar para cima, meu Deus, olha, estou soltando esses fogos aqui para cima para te agradecer que eu estou vivo. É milagre, mais um milagre da tua graça. O Senhor está me conservando vivo mais um pouco. Enquanto eu viver aqui, eu quero te agradar, eu quero fazer a tua vontade, eu quero te glorificar. Então, como podemos nos proteger da presunção e fazer a vontade de Deus? Ter consciência da nossa ignorância. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? É apenas como um vapor, é uma neblina. Passa, vem e vai rapidamente. Segundo lugar, tendo consciência da nossa fragilidade. Saiba que todos nós somos frágeis. Podemos morrer a qualquer momento. Ninguém garante a vida nem daqui a 1 minuto. Nós não conseguimos, nós somos frágeis. Em terceiro lugar, tendo consciência da nossa total dependência de Deus. Se o Senhor quiser, se for da vontade dEle, você vai fazer os seus negócios, você vai viajar, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Se não for pela graça de Deus, pela misericórdia dEle, que se renova a cada manhã, nós já teríamos perecido. Então eu quero terminar dizendo para os amados irmãos que uma igreja que vive para agradar a Deus, ela viverá fazendo a vontade de Deus. Você poderá ter 3 atitudes: ignorar a vontade de Deus, você poderá desobedecê-la, você poderá também obedecer. Nós estamos afirmando desde o início desta mensagem que é o melhor da vida. Eu garanto para os irmãos, o melhor da vida é fazer a vontade de Deus. Jesus, na oração do Pai Nosso, ele fala: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O próprio Jesus, humanamente vivendo aqui na terra, ele fala: Pai, seja feita a tua vontade. Nós também devemos fazer sempre esta oração: Senhor, eu tenho esse plano aqui, eu tenho esse desejo aqui, mas eu quero que prevaleça a tua vontade. Eu prefiro perder para a tua vontade. E nós já sabemos que quando nós perdemos para a vontade de Deus, nós não somos perdedores, nós somos vencedores. Quando a nossa vontade perde para a vontade de Deus, você não está perdendo, você está ganhando, porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e agradável. Então eu volto a afirmar: o melhor da vida é fazer a vontade de Deus. E o grande perigo da humanidade é achar que pode ignorar a vontade de Deus, é achar que pode desobedecer e vai ficar por isso mesmo. A pergunta que eu faço: que atitude, que decisão você pretende tomar diante do que nós expomos aqui nesta noite, nesta mensagem? Tiago coloca a questão do mundo, da batalha espiritual, mas ele mostra para nós o caminho de uma igreja que realmente está interessada em viver para agradar o coração de Deus, vivendo, fazendo a vontade de Deus. Eu, como pastor da IBS, oro sempre a Deus para que cada irmão
Viva assim, desejoso em fazer a vontade de Deus, abrindo mão dos prazeres da carne, abrindo mão de tantas coisas que o mundo oferece. Cai fora dessas coisas, porque haverá um dia, né? E para mim e para você pode estar chegando a qualquer momento, a hora da morte ou a hora da volta de Cristo. É o dia da prestação de contas, para quem fez a vontade de Deus e para quem não fez. Então, eu não sei como é que está a sua vida, mas eu oro para que você faça a vontade de Deus. Não corra o risco, o perigo de não estar fazendo e ser chamado à eternidade e terá que prestar contas. E aí o que você vai falar para Deus? A resposta que você precisa dar para Deus é agora, com a sua vida, com o seu corpo. A minha oração é que Deus te abençoe. Amém? Louvemos ao Senhor mais uma vez. Eunice, faz uma oração aqui com o nosso pessoal que está na internet. Chega aqui na frente, faz uma oração para terminar a live. Pode fazer? Abençoa o pessoal, chega perto ali. Querido Deus, nós te damos graças pelo privilégio de poder ouvir um pouco da Tua palavra. E em nome de Jesus nós rogamos que ela possa estar num lugar todo especial em nossos corações. E que o nosso viver diário, nós possamos expressar essa adoração ao Senhor, através do nosso comportamento, através do nosso viver. Que a vontade do Senhor sempre prevaleça na nossa vida. Nós estamos numa batalha e a nossa vontade, ela é muito forte e nós precisamos crucificá-la cada dia. Por isso, ó Deus, rogamos que o Teu Santo Espírito tenha livre acesso no nosso viver e que tudo o que fizermos, ó Deus, seja para a glória e honra do Senhor. Nós temos um propósito para viver neste mundo e nós almejamos viver para a glória do Senhor. Por isso, ó Deus, encha-nos do Teu amor, da Tua graça e tenha misericórdia de nós quando errarmos e dai-nos um quebrantamento profundo para estarmos colocando nossas vidas sempre diante do Senhor. O Senhor é bom, é misericordioso e o Senhor é grande em nos abençoar e o Senhor tem cuidado de nós. Glórias ao Senhor, porque nós não vivemos neste mundo sozinhos. O Senhor sempre estará conosco. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.